E aí, camaradas, assistiram o espetáculo dantesco de Bolsonaro na Globo News? Enfim, aconteceu a primeira sabatina com Bolsonaro. A primeira sabatina de verdade, porque o que havia acontecido no Roda Viva não foi sabatina. Aquilo ali foi... Eu não sei que diabo foi aquilo ali. Inclusive, quero fazer um comentário sobre o Roda Viva, um programa que já foi muito bom, que despencou de qualidade. Eu não acompanhei de perto o processo para explicar por que aconteceu isso, mas o que eu tô vendo é que aconteceu. Eu peguei a sabatina com Ciro, com a Manuela Dávila, com Boulos e com Bolsonaro, e especialmente Boulos e Bolsonaro foi uma tristeza. Parece que os caras passam de carro assim, cata alguém na rua, vamos ali participar do Roda Viva. A impressão que dá é essa, que passa num boteco assim, arrasta alguém, leva e ó, entra aí e pergunta alguma coisa para esse candidato aí. É uma coisa bizarra o nível em que se tornou o Roda Viva. Ainda assim, nosso querido Bolso ainda deixou algumas pérolas que já resultou em memes aí, tá espalhando pela internet. Por exemplo, ele dizer que não existe dívida histórica com os negros porque ele não escravizou ninguém. Eu não escravizei ninguém, não escravizei ninguém. Que dívida é essa? Mas enfim, Bolso foi lá para a Globo News ontem, passar pela sabatina, e eu nem acho que a sabatina inteira foi boa. Eu acho que da metade para o fim ficou mais ou menos do nível do Roda Viva. Aquelas perguntas sobre as frases polêmicas dele, e isso é uma coisa cansativa, porque você já sabe qual vai ser a resposta, você já sabe de que maneira que ele vai escapar. Então isso não é produtivo para o debate. Deixa que a justiça resolve isso, ou pelo menos a justiça deveria resolver, né, as frases machistas, homofóbicas e racistas de Bolsonaro. Eu gostei principalmente da parte que começou a falar de economia, né? Porque aí eu já sabia que ia ser um desastre, ia ser um acidente aéreo, assim, Bolsonaro falando. Meu arrependimento é não ter feito pipoca. Inclusive tem até um Guaraná na geladeira. Eu deveria ter feito uma pipoca, porque esses momentos a gente não pode perder. Enfim, você que é eleitor de Bolsonaro, você precisa saber de uma coisa. Né? Você que é eleitor e fica analisando a candidatura dele através de memes, nunca viu entrevista com ele. 2 horas de sabatina, não é muito trabalho, né? Muito trabalho, né? A gente, pelo meme dá para saber as propostas. O pior que é a verdade. Pelo meme já dá para saber as propostas de Bolsonaro, porque ele não tem proposta. Mas enfim, você que vai votar em Bolsonaro, saiba que se ele vencer a eleição, teremos 2 presidentes da República, na prática, sim, porque ele mesmo diz que não sabe nada de economia e que vai botar o assunto da economia todo nas costas de Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Fazenda. Ele fala isso abertamente. Eu não sei nada da economia. Quem vai cuidar da economia é Paulo Guedes. Só que, assim, Bolsonaro, economia é o assunto mais importante de todos, porque tudo depende da economia. Se você quer investir em saúde, você precisa ter orçamento. Vai tirar o dinheiro de onde? Vai cobrar imposto de quem? Como? Para você conseguir arrecadar para ter recursos. Tudo depende da economia. Então, a economia é sim o assunto mais importante de todos quando se fala de política. Né? Discutir educação. Você precisa de orçamento para fazer qualquer coisa na educação. Ou quase tudo você precisa de orçamento. O orçamento depende da sua política econômica. Então, assim, se Bolsonaro ele vai entregar a economia para outra pessoa, nós teremos na prática, sim, praticamente 2 presidentes da República. E o mais interessante, interessante para mim, né, porque eu dou risada, né? E o mais constrangedor para Bolsonaro é que ele não conhece Paulo Guedes. E isso ficou mostrado, isso ficou assim evidente ontem, quando os jornalistas mostraram divergências de Bolsonaro e Paulo Guedes. Tipo assim, ó, eu vou entregar a economia para esse cara, né? Mas nós não estamos alinhados. Eu acho que Bolsonaro também descobriu ontem, em relação a vários pontos, que ele não está alinhado com o Paulo Guedes. Por isso que eu estou falando que ele não conhece Paulo Guedes. Os caras falaram assim, subsídio, por exemplo. O seu ministro, futuro ministro da Fazenda, ele é a favor de cortar todos os subsídios. Aí Bolsonaro, realmente ele é a favor de cortar todos. E você, Bolsonaro? Ele falou, não, tem alguns que eu acho importante deixar. Sim, aí como é que vai ficar? Porque você é a favor, ele é contra e você diz que vai entregar a economia para ele. Como é que fica? Não, a gente vai entrar em um acordo. Acordo. Bolsonaro vai ser o presidente, vai não, com fé em Deus não vai, né? Ele pretende ser o presidente da República e ele vai entrar em acordo com o seu ministro. Como é que vai ser isso? Enfim, teve a parte do subsídio, teve a parte do protecionismo também, que Bolsonaro disse que
em alguns momentos o protecionismo ele é necessário, mas o Paulo Guedes ele é completamente liberal. Pelo menos foi o que os jornalistas informaram a ele no momento da sabatina. Ele falou, não, mas Paulo Guedes é a favor de acabar com o protecionismo. Ele falou, é uma coisa também que a gente vai entrar em acordo, né? Então vai ver como é que vai fazer. Cara, é como diz aquela expressão, assim, é de cair o cu da bunda. Ver Bolsonaro falando de economia. Tem uma parte constrangedora que pergunta para ele quais impostos ele vai mexer. E o Bolsonaro disse, eu entendi qual é o joguinho de vocês. Entendi o joguinho de vocês. Fica assim também querendo me apertar, falar de economia, porque sabe que eu não sei economia. Vocês estão aqui. Não é joguinho, não. É uma pergunta importante. Quais impostos você vai mexer? Cara, inacreditável. Teve uma parte que eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena porque deu um intervalo e a câmera focou assim, no rosto de Bolsonaro. E foi logo depois dele ter sido apertado pelos jornalistas e ficou assim evidente a cara de desespero dele. Assim. Só faltou botar a mão no rosto e falar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui, meu Deus. Então assim, o despreparo de Bolsonaro, sobretudo no assunto... O despreparo é completo, mas é mais evidente no assunto de economia. É uma coisa tão grotesca que é exatamente por isso que eu falo que quem vota em Bolsonaro só pode votar por homofobia. Não é possível, porque Bolsonaro não tem plano para nada. Qual é o plano de Bolsonaro para segurança pública? Não tem, não tem. É só aquela coisa mesmo de, vou legalizar a porte de arma, todo mundo vai poder ter uma arma dentro de casa. E os Estados Unidos, todo mundo tem uma arma dentro de casa, né? E os Estados Unidos está muito longe de ser exemplo de um país pacífico. Inclusive, quando você compara Estados Unidos com países que têm o mesmo grau de riqueza. Compara Estados Unidos com França, compara Estados Unidos com, sei lá, com Bélgica, com Suécia, com Noruega, para você ver o grau de violência desses países, a discrepância que é, né? Enfim, ele não tem plano para absolutamente nada. E aí o cara diz, não, eu vou votar em Bolsonaro porque ele é mais preparado. Mas preparado o quê? Não cabe, não tem mais condições, não cabe mais esse tipo de conversa, esse tipo de argumento, sabe? Por isso que eu pressiono os bolsominions, os eleitores de Bolsonaro, a admitirem que são homofóbicos mesmo, que estão votando nele porque ele não gosta de gay, porque quer um candidato que enfrente o movimento LGBT, porque não é possível. Eu gostei também da parte que ele fala que ele é liberal hoje, né? Liberal na parte da economia, tende mais ao liberalismo, mas ao mesmo tempo ele fala que na época da ditadura precisava de intervencionismo, né, de intervencionismo estatal. Que o liberalismo era ruim naquela época, mas hoje é bom. Eu não conheço nenhum economista liberal que concorda com essa ideia. Né? É exatamente por isso que ninguém leva Bolsonaro a sério. Ninguém, exceto seus eleitores malucos. Me apresente um direitista minimamente preparado economicamente, politicamente, do ponto de vista de conhecimento, que leva Bolsonaro a sério. Me apresente um. Não tem. Enfim, é isso. Olha, não use esse vídeo para formar sua opinião. Não, esse vídeo aqui, esse canal aqui é uma porta de entrada, é uma provocação. Assista a sabatina no Globo News, tem 2 horas de duração. Deixa um pouquinho a preguiça de lado, deixa uns memes do Facebook de lado, assiste e tire suas próprias conclusões, beleza? Se você gostou, dê joinha, inscreva-se aqui no canal, clica no sino para receber as atualizações. Vou deixar aqui também o Instagram para você me seguir lá. Enfim, tchau.